Welcome back, everyone. Bem-vindo de volta a todos. Now that we know how to make beautiful women and strong men, Agora que já sabemos como formar mulheres lindas e homens fortes, we're going to look at something else now. vamos olhar agora uma outra coisa importante. Insomnia is a huge problem today. Insônia é um problema gigante hoje em dia. I'm very surprised at the amount of people that are having trouble with sleep. Eu estou bem surpresa com a quantidade de pessoas que estão tendo dificuldade em dormir. And today I'm going to take you into your brain. E hoje eu vou levar vocês para dentro do cérebro de vocês. And I'm going to show you what happens while we sleep. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando nós dormimos. And when you understand what happens when we sleep, E quando entendemos o que acontece quando nós dormimos and how it's actually happening at certain times in the night, e o que está acontecendo em momentos diferentes da noite, you'll realize how important it is to sleep. você vai se dar conta do quão importante é dormir. But I'm also going to show you how you can improve sleep. Mas também vou mostrar para vocês como que vocês conseguem melhorar o sono. So we'll begin by asking the Holy Spirit to teach us. Vamos começar convidando o Espírito Santo para nos ensinar. Father in heaven, thank you so much for the Holy Spirit. Pai Celestial, muito obrigada pelo Espírito Santo. That Jesus said in John 14 Que Jesus disse em João 14 that the Holy Spirit is the comforter que o Espírito Santo é o confortador and that he will teach us all e things. que ele vai nos ensinar todas as coisas. So please send us this sweet spirit this morning Por favor, nos envie esse Espírito doce nessa manhã, that will give us understanding as we learn these things. que nos dará entendimento à medida que aprendemos essas coisas. For we thank you for hearing our prayer, E te agradecemos por ouvir a nossa oração, for we prayed in the name of Jesus. pois oramos no Amen. nome de Jesus. Amém. There's a tiny little gland in the base of your brain. Tem uma pequena glândula atrás da sua cabeça, It's called the pineal gland. a glândula pineal. And the pineal gland releases 4 hormones every night. E a glândula pineal libera 4 hormônios toda noite. In the winter time, it's between 9 p.m. and 2 a.m. No período do inverno é entre as 9 da noite e as 2 da manhã. But in the summertime, it's between 10 p.m. and 3 a.m. Mas no período do verão é entre as 10 da noite e as 3 da manhã. These are the only hours that these hormones are released. É o único momento que esses hormônios são liberados. One of the hormones is serotonin. Um dos hormônios é a serotonina. And serotonin is our mood hormone. E a serotonina é o nosso hormônio do humor. In our last lecture, we heard about boosting progesterone boosts happy hormone. Na última palestra, nós aprendemos que o estímulo da progesterona estimula o hormônio do humor. Here's another aspect. Aqui está um outro aspecto. Going to bed early causes us to have a good amount of serotonin. Dormir cedo, deitar cedo nos leva a ter boas quantidades de serotonina. If you want to feel good, Se você quer se sentir bem, go to bed early vá deitar cedo. and balance the hormones. E equilibre os seus hormônios. And I mention this because it's alarming how many people today have depression. E eu menciono isso hoje porque é alarmante o número de pessoas que têm depressão. How many suffer from anxiety. Quantos estão sofrendo de ansiedade. And yet our body has everything we need. E ainda assim, o nosso corpo tem tudo o que precisa. It's just knowing how to boost that. É só saber como estimular isso. There's also a wonderful assurance in knowing God. Também existe uma segurança maravilhosa em conhecer a Deus. He is the source of all our peace. Ele é a fonte de toda essa paz. And he created a brain and a body E Ele criou um cérebro e um corpo that when given the right e conditions, quando são dadas as condições corretas, it can maintain peace and a happy countenance. consegue manter a paz e um estado de alegria. And we all know that when children go to bed late, they're not happy the next day. E todos nós sabemos que quando as crianças vão deitar tarde, eles não estão felizes no dia seguinte. They need their serotonin. Eles precisam da serotonina. But really, children should be going to bed even 7, 8 o'clock.
Mas, sério, as crianças deveriam deitar por volta das 7, 8 horas. because the parents do need a couple of hours without them. Porque os pais precisam de umas 2 horinhas sem eles. The next hormone that's released is epithalamin. O próximo hormônio que é liberado é a epitalanina. And epithalamin increases learning capacity. Learning. E a epitalanina, ela aumenta a capacidade de aprendizado. We should be learning new things right up until the day we die. Nós deveríamos estar aprendendo coisas novas até o dia que morrermos. Many brains deteriorate too young because they stop learning. O cérebro deteriora muito cedo porque para de aprender. We should be learning in many areas. Deveríamos estar aprendendo em muitas áreas. Memorizing Bible verses. Memorizando os versos bíblicos, Learning new aspects in the Word of God. aprendendo novos aspectos da palavra de Deus, Learning a musical instrument. aprendendo um instrumento musical, Learning a new language. aprendendo um novo idioma. To be able to learn new things, we need to go to bed early Para conseguir aprender coisas novas, nós precisamos deitar cedo and get a full release of epithalamin. e ter uma liberação completa de epitalanina. Epithalamin also slows down aging. A epitalamina também diminui o envelhecimento, retarda o envelhecimento. Most human beings are aging too young today. A maioria dos seres humanos estão envelhecendo muito rápido hoje em dia. Arginine vasotocin, Arginina, vasotocinina, that's our natural painkiller. é um analgésico natural. Did you know that you have your own natural painkiller Sabiam que vocês têm os seus próprios analgésicos naturais, put there by God? colocados ali por Deus? Everything we need, we've got. Tudo que precisamos nós temos. We just need to know how to access Só it. precisamos saber como acessá-los. Now you might notice I've got quite a dent in my cheek. Você pode perceber, talvez, que eu tenho assim um afundamento aqui na minha bochecha. That's because 11 years ago I crashed on my bicycle. Isso é porque há 11 anos atrás eu tive um acidente de bicicleta. I was driving across our wooden bridge Eu estava passeando ali por uma ponte de madeira, with my head in the clouds, com a minha cabeça nas nuvens, not noticing where my wheel was going, sem perceber por onde ia a minha roda. and I got caught in a rut and I crashed. E ela ficou presa e eu me acidentei. And the corner of the bridge, whack, E o canto da ponte ali bateu com tudo na minha bochecha. cracked a couple of ribs. Quebrei umas 2 costelas. I knew it when I sneezed an hour later. Eu sabia quando eu espirrei 1 hora depois. Don't sneeze when you got a cracked rib. Ai, não espirra quando você tiver com uma costela quebrada. Well, the cheek came up like this, and I got the most beautiful purple eyeshadow. E a bochecha ficou desse tamanho e eu fiquei ali com um lindo olho roxo. But that night I slept. Mas naquela noite eu dormi, No painkillers. sem analgésico. And I believe it's because my epithalamin levels were released. E eu acredito que porque os meus níveis de epitalamina foram liberados. The body knows when you need it, and it'll release it when you need it. O corpo sabe quando você precisa e ele vai liberar quando você precisa. But when it's released, Mas quando é liberado, it leaves a waste. ele deixa ali um resíduo. And if you don't rid the body of that waste, Se you você- can't access it the next Se night. você não limpar esse resíduo, você não consegue acessar na noite seguinte. So how do you release the waste? Então, como que você libera essa sujeira, esse resíduo? Exercise. Através do exercício físico. When you exercise in the day, Quando você se exercita durante o dia, your body warms up, o corpo esquenta, you begin to perspire, você começa a and that perspiration takes the suar. waste, it takes the waste away. e essa respiração leva esse lixo para fora. So arginine vasotocin is our natural painkiller, A arginina é um analgésico natural, but it also puts us into a deep sleep. mas também coloca a gente num sono profundo. Many people that can't sleep think if they go to bed later, they'll get tighter and they'll sleep better. Muitas pessoas que não conseguem dormir pensam, se eu for para a cama mais tarde, eu vou ficar bem cansada e eu vou dormir bem. But the opposite's true. Mas o oposto é o verdadeiro. The earlier you go to bed, the more likely you are to fall into a deep sleep. Quanto mais cedo você for para a cama,
mais você vai entrar num sono profundo, because the release of arginine vasotocin por conta da liberação da arginina vasotocina. and melatonin, E a melatonina that's the fix and rejuvenate nighttime hormone. é para consertar e rejuvenescer o hormônio da noite. It is because of the melatonin release in these hours E é por conta da melatonina liberada nestas horas that healing accelerates in those hours. que a cura acelera durante estas horas. Many people aren't healing because they're not accessing their melatonin. Muitas pessoas não estão curando porque elas não estão acessando a melatonina. Some people say, Barbara, when you crashed, did you go to hospital? Alguns perguntaram, Bárbara, quando você se acidentou, você foi para o hospital? Why would I do that? Por que eu faria isso? I never go there. Eu nunca vou lá. I live in a body that can heal itself. Eu vivo num corpo que pode se autocurar. And yeah, I smashed my cheek, but I thought, what are they going to do? Sim, eu amassei minha bochecha, mas pensei, o que eles vão fazer? But I did put poultices on it every day. Eu coloquei emplasto todos os dias. And now I've got a dent. Agora eu tenho um buraco. Remember, God's method of healing is based on faith. Lembrem-se, o método de cura de Deus é baseado na fé. Faith in an incredible body that was designed to heal. Fé num corpo incrível que foi designado para se autocurar. Yes, I did go to the hospital when I broke my arm because the look of it told me the bone was totally out of place. Sim, eu fui para o hospital quando eu quebrei meu braço porque o osso estava totalmente fora de lugar. So what increases the output of those hormones? Então, o que é que aumenta a liberação desses hormônios? Sunshine. Luz solar. You see, the reason the pineal gland releases those hormones every night Vejam, a glândula pineal libera esses hormônios toda noite. is because light and dark signals are fed through the optic nerve. É porque a luz que entra pelo nervo óptico And that goes to a control center in the brain sinaliza para um centro de controle no cérebro, where our body clock is located. onde o nosso relógio do corpo está localizado. And it communicates with the pineal gland. E ele fala com a glândula pineal. So sunshine in the day helps us to sleep better at night. Então a luz solar durante o dia nos ajuda a dormir melhor à noite. It's also important to sleep in the dark. Também é muito importante dormir num ambiente escuro. And that's why in those northern countries they have to have heavy drapes, because I know in Alaska they hardly have daytime in the winter. E é por isso que nos países do norte eles precisam ter cortinas com blackout grossas, porque em lugares como Alasca eles têm um dia muito comprido. But they also hardly have nighttime in the winter. Sorry, summer. Yeah. Mas eles também durante o verão quase não têm período noturno. Use of water. O uso de água. It's important to drink at least 8 glasses of water a day. É muito importante beber pelo menos 8 copos de água por dia. If we're not drinking adequate water, then those hormones can't be made as they should. Se não estivermos bebendo água adequadamente, aqueles hormônios não conseguem ser fabricados como deveriam. Yes, and we choose the time we sleep. Sim, e nós escolhemos o horário que dormimos. God has a perfect mathematical formula. Deus tem uma fórmula matemática perfeita. 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep. 8 horas para trabalhar, 8 horas para brincar e 8 horas para dormir. Did everyone get that perfect mathematical formula? Todo mundo aqui pegou essa fórmula matemática perfeita? And I double question because so many people don't get enough sleep. E eu questiono por que tanta gente não dorme o suficiente. But in a minute I'm going to take you into the brain and you're going to see exactly what happens. Mas daqui a pouco eu vou levar vocês para dentro do cérebro para vocês entenderem o que é que acontece. And right in the middle of these laws of health we have trust in God. E bem no meio dessas leis de saúde nós temos a confiança em Deus. Worry and anxiety interfere with a lot of people's sleep. A preocupação e a ansiedade interferem com o sono de muita gente. And Jesus said in John chapter 14 verse 27, E Jesus disse em João 14, 27, he says, the Comforter, which is the Holy Ghost, o Confortador, que é o Espírito Santo,
He says, the Father will send in my name, O Pai enviará em meu nome, and he will teach you all things, e Ele te ensinará todas as coisas, and bring all things to your remembrance, e trazer todas as coisas para sua lembrança. whatsoever I have said unto you. Tudo isso eu disse a vocês. And then he says, peace I leave with you. Eu deixo-vos a minha paz. My peace I give unto you. A paz, a minha paz eu lhes dou. Not as the world giveth, giveth I unto you. Não como o mundo lhes dá. And then the next verse says, let not your heart be troubled. Não perturbem o vosso coração. So it's a choice. Let is a choice. É uma escolha. O não So é uma escolha. if your mind starts to go to the troublesome things, Então, se a sua mente às vezes começar a se preocupar, you can pull it back and start to think of all the wonderful things in your life. você pode voltar e começar a pensar em todas as coisas boas na sua vida. If you get annoyed with the fact that you can't sleep, you'll never sleep. Se você ficar preocupado, incomodado com o fato de que você não consegue dormir, você nunca vai conseguir. And in 1 Thessalonians 5:18, E em 1 Tessalonicenses 5:18, the Bible says, in everything give thanks, a Bíblia diz: em tudo dai graças, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus a seu respeito. So if you can't sleep, you say, thank you, Father in heaven. Se você não consegue dormir, então você diz: obrigada, Pai do céu. You say, thank you, Father in heaven, that I can't sleep because now I can talk to you. Obrigada, Senhor, que eu não consigo dormir porque agora eu consigo conversar com o Senhor. Abstain from anything that could interfere with the release of these hormones. E abstenha-se de tudo aquilo que possa interferir com a liberação desses hormônios. So what would interfere with the release of the O hormones? que poderia interferir com a liberação desses hormônios? Caffeine. Cafeína. Caffeine is a huge disruption. Cafeína é um interruptor terrível. What caffeine does is it disrupts the release of those hormones for 5 hours. O que a cafeína faz é que ela interrompe a liberação desses hormônios por 5 horas. Also refined sugar, Também açúcar refinado, because refined sugar causes massive highs and massive lows in blood sugar levels. porque o açúcar refinado leva a altas e depois a baixas de açúcar no sangue. So with the high, you get overload, and with the low, you get depletion. Porque quando está bem alto, você está ali sobrecarregado, e quando está baixo, está faltando. In our last lecture, we looked at some of the chemicals that we're exposed to. We must stop taking them in. Na última palestra, nós vimos alguns dos químicos que nós somos expostos, que nós precisamos parar. So make sure that your bedding is all natural fiber. Então, tenha certeza de que Bedding. os lençóis, a sua roupa de cama é de fibra natural. So blankets, sheets, pillowcases, nightwear must all be natural fiber. Lençóis, cobertas, o travesseiro, a roupa de dormir com fibra natural. I stay in some very fancy places, Eu já fiquei em lugares bem chiques and they have microfiber sheets. e eles têm lençóis de microfibra. So I contact them and say, please, can I have cotton? E eu pedi para eles, por favor, pode trocar por algodão? In fact, it's in my contract now. Barbara needs cotton sheets. E de fato, agora está até no meu contrato. A Bárbara precisa de lençóis de algodão. Because I find with these other fabrics, you perspire in the night, you get too hot, then you take it off, then you get too cold. Que eu descobri que com esses outros tecidos, você acaba suando à noite, fica quente demais, aí fica frio demais. See, the natural fibers made by God, they breathe. As fibras naturais feitas por Deus, elas permitem o respirar. Another thing that greatly disrupts sleep is sleeping with technology. Outra coisa que atrapalha muito o sono é dormir com a tecnologia. There should be no technology in the bed. Nenhuma tecnologia próxima à cama And you might say, well, how could technology be in the bed? ou na cama. Como que a tecnologia poderia estar na cama? Well, 80% of Americans sleep with their phones.
80% dos americanos dormem com seus telefones por perto. That's what I'm referring to. Get it out of the bed. E é o que eu estou dizendo, tire ali de próximo da cama. And if you need it for an alarm clock, if you have it in the bathroom, you're still awake. Se você precisar de um alarme, se estiver no banheiro, você ainda vai acordar. You see, that's called the silent killer. É chamado de o assassino silencioso. You can't see what it's doing, Você não consegue ver o que ele está fazendo. but keep it away from the body. Mantenha longe do corpo. And if you have any electrical things in your bedroom, they must be turned off while you sleep. E se tiver aparelhos eletrônicos no seu quarto, eles precisam estar desligados enquanto você dorme. Inhale through the nose. Respire pelo nariz. Has anyone been brave enough to tape their mouth up while they sleep yet? Alguém já teve a coragem de passar uma fita na boca enquanto dorme? When you breathe through your nose, your whole body gets 18% more oxygen. Quando você faz a respiração nasal, o seu corpo recebe 80% mais de oxigênio. Nutrition. Nutrição. Nutrition is vital Nutrição é vital, because the food we eat is what our hormones are made from. porque o alimento que ingerimos é de onde os hormônios vão, é por onde os hormônios serão feitos. And the three essential food groups are E os 3 grupos de alimento essenciais são fiber. fibra, All plant foods have fiber. todos os alimentos à base de planta têm fibra, Protein. proteína, And the protein that God supplied is found in your legumes, nuts, and seeds. e a proteína que Deus forneceu se encontra nos legumes, nas castanhas e nas sementes. And healthy fats. E gorduras saudáveis. I think here, coconut or olive oil, they're the two best. Óleo de coco, azeite de oliva são os 2 melhores. They're very concentrated, you don't need much. São bem concentrados, você não precisa de muito. And nuts and seeds are a great source of good fats. Sementes e castanhas são uma boa fonte de boa gordura. The next is moderation. A próxima é moderação. There's a time to eat and there's a time not to eat. Tem tempo para comer e tempo para não comer. Ecclesiastes chapter 3 says there is a season Eclesiastes capítulo 3 diz que tem um tempo. and there's a time for every purpose under heaven. Um tempo para cada propósito debaixo do céu. The time to eat is breakfast and lunch. A hora para comer é café da manhã e almoço. If you do eat at night, it should be the lightest meal of the day. Se você comer à noite, deveria ser a refeição mais leve do dia. Because when we lay down to sleep at night, our stomach wants to sleep. Porque quando nós deitamos para dormir à noite, nosso estômago também quer dormir. So I'm very thankful that every night they give us soup and they give us some fruits. They're nice, light evening food. E eu estou agradecida que toda noite eles dão sopa e frutas, são refeições leves para a noite. So moderation in all the good things Moderação nas coisas boas. and exercise. E exercício físico. Ecclesiastes 5:12 Eclesiastes 5:12. says the sleep of a laboring man is sweet. O sono de um trabalhador é doce. When you're physically exhausted, you sleep well. Quando você está fisicamente exaurido, você dorme. And that's how these basic laws of health E é por isso que essas leis de saúde básicas can help us to increase our sleep nos ajudam a melhorar o nosso sono, and to get quality of sleep. em qualidade de sono e aumentar o sono. But I want to now take you inside the brain. Mas eu quero agora levar vocês para dentro do cérebro. And we're going to look at the brain from sideways. Vamos olhar o cérebro pela lateral. And there's a tiny little gland in Existe here. uma glândula pequenina ali. There's the pineal gland. But there's also another part called the hippocampus. Então tem a glândula pineal, mas também tem essa outra glândula. And the hippocampus is our short-term memory unit. Hipocampo é a nossa glândula que tem a memória de curto prazo. So all the things that happen to us in the day are stored in the short-term memory unit down here. Então tudo que acontece com a gente durante o dia fica guardado aqui nessa glândula.
And while we sleep, the memories are taken up to the long-term memory unit in the cortex. Enquanto dormimos, as memórias são levadas para o córtex, para um local para a unidade onde tem a memória de longo prazo. But we need to be sleeping in certain hours for this to happen. Precisamos dormir em certas horas para que isso aconteça. You see, if we wake in the morning and the short-term memory unit hasn't been emptied, Se nós acordamos de manhã e a memória a curto prazo, o local não foi esvaziado, then we're not going to be able to take in as much as we could be able to if it was emptied. então não vamos conseguir absorver tanto quanto poderíamos se ela tivesse sido esvaziada. And what they discovered is as we sleep, there are different activities in the brain. E o que eles descobriram é que enquanto nós dormimos, atividades diferentes acontecem no cérebro. And they found when the brain's busy, the eyes flicker, but when the brain's still, the eyes are still. E eles descobriram que quando o cérebro está ocupado, que os olhos tremem, mas quando o cérebro está tranquilo, os olhos também ficam mais tranquilos. So when the eyes and the brain are busy, it's called rapid eye movement. Então, quando os olhos e o cérebro estão ocupados, se chama movimento. And when the eyes are still, it's called non-rapid eye movement. Movimento rápido dos olhos. E quando eles estão Fala alto. Movimento não rápido dos olhos. Quando Language. é o sono REM e o sono não REM. And what they've discovered is that it must be 8 hours for all these processes to happen. E o que eles descobriram é que precisa haver 8 horas de sono para que esses processos aconteçam. And they happen in 90-minute cycles. E eles acontecem em ciclos de 90 minutos. So 90, which is an hour and a half. 1h30, 90. So I'm going to take you through each 90-minute cycle. Então eu vou levar vocês agora para cada ciclo de 90 minutos. So looking at 9 to 5, which is my favorite sleeping time, Então das 9 às 5, que é o meu horário de dormir favorito, except when I'm signing books. com exceção de quando ela tem que ficar assinando livros. So from 9 to 10:30 is the first hour and a half. Então das 9 às 10h30 é o primeiro período de 90 minutos. And in non-rapid eye movement time, that's when the courier service happens, taking the memories up here. Então, aqui no NREM, que é não rápido o movimento dos olhos, é quando acontece esse processo. It's also when the cleaning system happens. É também quando o sistema de limpeza acontece. The brain cleans up from neuronal activity. O cérebro faz a limpeza ali, então, da atividade neural. It cleans up from gaseous waste of the combustion of oxygen and glucose in the cell. Faz também ali um processo de limpeza do lixo, da glicose da célula. So 80% of the activity at this time of the night is non-rapid eye movement. Então, 80% da atividade nesse período da noite é o movimento dos olhos não rápido. So this is when the memories are delivered and the cleaning happens. Então, é quando as memórias são liberadas e a limpeza acontece. So rapid eye movement time, Durante o movimento rápido dos olhos, that's when all the memories are filed. então é quando todas as memórias são arquivadas. It's what we've learnt through the day is confirmed. O que a gente viu através do dia fica confirmado. It's when we dream most. É quando nós sonhamos, It's when we invent quando a things. gente inventa coisas. So the early part of the night, that's only 20%. Então, a primeira parte do dia é só 20%. So from 10:30 to 12, Das 10h30 à meia-noite, non-rapid takes up 60% o não rápido assume 60%. and rapid eye movement 40%. E esse processo rápido, 40%. In the middle of the night from 12 to 1:30, Da meia-noite à 1h30, it's about 50-50. 50-50. Moving on through the night, 1:30 to 3 a.m., Da 1h30 até as 3 da manhã,
Then it's 40% non-rapid 40% and 60% rapid eye movement. 60%. And then in the last part of the night, 3 to 5, Última parte da noite, we've only got 20% non-rapid 20% e 80%. and 80% rapid. So you see, most of the cleaning and the courier is in the early part of the night. A maior parte da limpeza acontece no período inicial da noite. Most of our dreaming happens in these hours here. A maior parte dos nossos sonhos acontecem nessas horas aqui, de 1h30 às 5 da manhã. And they have found people with Alzheimer's, E eles descobriram que pessoas com Alzheimer they have calcified deposits built up on the front part of their brain, têm depósitos calcificados na parte frontal do cérebro, where their reason, intellect and judgment is. onde a sua razão, o seu intelecto e o seu julgamento estão. And many people that suffer from Alzheimer's, E muitos que sofrem de Alzheimer it can be traced to the fact that they haven't had enough sleep. conseguem se detectar ao fato de que não dormiram o See, suficiente. Ronald Reagan, America's president, O Ronald Reagan, um presidente americano from several years ago, de muitos anos atrás, he used to boast that he only needed 5 hours sleep a night. ele se gabava de que ele só precisava de 5 horas de sono por noite. If he'd known what I've shown you, I think he would have gone to bed Se earlier. ele soubesse o que eu mostrei para vocês, ele teria ido para a cama mais cedo. In fact, that information is enough to get me into bed earlier. Essa informação sozinha é o suficiente para me colocar na cama mais cedo. And it's not. In the last 20 years of his life, Ronald Reagan had Nos Alzheimer's. últimos 20 anos da sua vida, o Ronald Reagan teve Alzheimer. God never meant anyone to have Alzheimer's. Deus nunca designou para que ninguém tivesse Alzheimer. And on my first presentation in the big hall, E na minha primeira apresentação, I showed you from the Bible that disease is broken law. eu mostrei para vocês na Bíblia que a doença é o resultado da quebra da lei. And in different people, that can be different broken laws. Para pessoas diferentes, existem quebras diferentes But dessa it lei. appears that this lack of sleep is a big contributing factor to deterioration in brain function. Mas fica claro de que a falta de sono, a falta de dormir adequadamente, deterioriza muito a mente. So the great deceiver deceives people into thinking they don't need much Mas o sleep. grande enganador engana as pessoas para pensarem que eles não precisam dormir muito. But we do. Mas precisamos sim. I used to have 6 hours sleep a night Eu costumava dormir só 6 horas à noite. until I studied this, Até eu estudar isso aqui. and I trained my brain back into 8 hours a E night. eu treinei meu cérebro de volta para 8 horas de sono à noite. Because I want to give my body the right conditions Eu quero dar para o meu corpo as condições corretas, so I can be used by God para que eu possa ser usada por Deus and I can be prepared for His soon coming. e estar preparada para a sua volta tão breve. So I'd like to end with a closing prayer. Gostaria de terminar com uma palavra de oração. Father, thank you so much. Pai, muito obrigada. You have given us so O much. Senhor tem nos dado tanto. Everything we need, we have. Tudo o que precisamos nós Thank you for temos. showing us how to access it. Obrigada por nos ensinar como acessá-las. And may we bring honor and glory to your E name que possamos trazer honra e glória para o teu nome, by presenting our bodies and minds living sacrifices. ao apresentarmos os nossos corpos e mentes como sacrifícios vivos. For this is our prayer in the name of Jesus. Pois essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amen. Amém.